Estamos com mais um Câmara Revista e vamos receber hoje Rui Mesquita, coautor do livro Coaching para Liderança, que foi lançado no último dia 28 de julho aqui em Barreiras. Tudo jóia, Rui? Muito bem-vindo ao Câmara Revista. A gente vai começar a bater um papo. Eu queria saber de você o seguinte: em casa, acho que todo mundo já ouviu falar sobre essa palavra que está na moda agora, coaching. O que exatamente é o coaching, Rui? Então, Rosângela, o coaching, ele nada mais, nada menos, se trata de um processo que trabalha estímulos positivos, comportamentos e atitudes do indivíduo. Esse indivíduo é aquele que busca alcançar metas em sua vida e, através do processo de coaching, ele vai encontrar um caminho, onde esse caminho vai levar ele a ter resultados em um curto espaço de tempo. Claro que isso sendo auxiliado por um profissional na área, um profissional habilitado que chamamos de coach, que é o profissional coach. Então, é um processo onde trabalhamos através de uma parceria, eu no caso profissional coach, com o coach, que é o meu cliente, que busca esse resultado diferenciado, e fazemos as sessões, realizamos os encontros, esses encontros para poder traçar metas, objetivos e para que venha estar sendo estimulado de forma correta as atitudes e os comportamentos para que ele possa estar alcançando resultados desejados. Como nós falamos então, todo mundo que está em casa ouviu esse nome coaching, agora você já nos esclareceu o que é isso exatamente, mas por que, nesse atual cenário que nós vivemos hoje, o coaching está tão na moda? Por que essa febre do coaching? É verdade. Nunca ouvi tanto falar do processo de coaching como estou ouvindo hoje. E eu fico muito feliz por isso, porque hoje em Barreiras e região, o coaching ele tomou uma proporção muito, muito forte. Então, eu fico muito feliz e grato ao mesmo tempo, devido ao resultado que está tendo com o coach. Então eu preciso até deixar claro aqui para as pessoas que buscam hoje uma formação na área de coach, que escolham uma instituição que venha realmente estar capacitando e estar desenvolvendo habilidades para que esse indivíduo possa estar atuando como profissional. E esse nome é um nome já que eu escuto e que trabalho há um bom tempo. Desde 2008 que eu trabalho com coach, então aqui eu já atuo como coach desde 2012 e venho fazendo um trabalho de divulgação muito forte. Mas não é moda, eu falo que não é moda, não é algo que veio para passar um tempo e vai adormecer, não. O coach ele é um processo onde já se trabalha há vários anos nos Estados Unidos. Começou no esporte. O coach esportivo era muito forte dentro do atletismo, dentro do próprio basquete. Então, hoje foi levado para o mundo corporativo, onde executivos, empresários começaram a prática do coach e começaram a ter resultados diferenciados, não só no próprio negócio, mas também na própria vida. E o processo de coaching, ele é muito impactante, ele é transformador. Então, para o nosso cenário, porque as pessoas estão falando muito hoje, nesse cenário que estamos vivendo, pelas dificuldades que estamos encontrando de realmente ter resultados nas nossas vidas. Então, o coaching ele caiu como luva, em plena era da crise. Mas o que eu falo não é só uma crise econômica, financeira, mas uma crise de identidade e de comportamento. E aí algo muito brilhante, assim, é algo muito transformador quando você pega uma pessoa que realmente tem potencial e passa por um processo de coaching, e que esse processo vai fazer com que essa pessoa tenha resultados melhores e que esses resultados possam proporcionar coisas grandiosas na vida dela, não só na parte financeira, mas na qualidade de vida, no estímulo, no seu comportamento, em deixar de sobreviver e passar a viver. Então isso é o coach. O coach ele transforma realmente. Então não é moda, é algo que veio para ficar, é algo que as pessoas vão cada vez mais buscar, e quando vão buscar realmente tem que encontrar uma pessoa, um profissional que dê a mão e que auxilie
essa pessoa a ter resultados. Então, o coach, a gente sempre começa uma sessão, sempre o primeiro encontro é com 2 perguntas. Qual é o seu estado atual e qual é o seu estado desejado, aonde você quer chegar. Então, quando a gente tem resposta para isso, a gente começa a fazer a prática do coach. Então, por isso que as pessoas estão buscando muito o coach, não só dentro da área profissional, mas na área acadêmica também, na área de qualidade de vida, relacionamento, emagrecimento. Então, o coach ele se enquadra, se encaixa em qualquer aspecto, em qualquer área da sua vida. Certo. Você falou assim na questão de que hoje nós vivemos num momento de crise. Eu acho que esse mundo, né, que a gente vive hoje, essa situação de estresse constante, é muita pressão no trabalho, é pressão dentro de casa, é pressão para o estudante. A sociedade, ela hoje está muito exigente, muito crítica e autocrítica também. E eu acho que isso faz com que essa situação realmente desencadeie diversos tipos de crises diferentes. Então, assim, base nesse pensamento aí, né, que a gente vai ter ferramentas, vamos colocar assim, para as pessoas poderem administrar, né, ter a gestão dos seus problemas e vir a solução deles. Vamos tentar levar para o pessoal lá de casa a ideia de quem pode utilizar um coach. Você disse que serve em todos os aspectos, né? Então, assim, às vezes a gente está em casa e fala, não, isso aí é para o empresário que quer mudar a empresa dele, quer se modernizar, isso não serve para mim. Então eu vou te dar algumas situações aqui para que você possa explicar lá em casa, o pessoal entender como o coaching pode me ajudar. Vamos supor que hoje eu sou professora também, né? Então eu vejo meus alunos todos desesperados com o Enem, porque a concorrência ficou muito apertada. Eu não concorro mais com um rapaz que vem só aqui fazer a prova da minha faculdade, concorro com todos os alunos do Brasil. E, poxa, olha, eu nunca pude estudar num colégio muito bom, né? Eu tinha uma situação de vida complicada, mas o meu sonho é fazer medicina naquela federal, lá não sei aonde. Como, então, o coaching poderia ajudar essa pessoa que passou por essas situações de privação acadêmica a conseguir alcançar o objetivo dela, que é onde você quer chegar, a sua segunda pergunta, né? Como você quer ser visto, como o coaching pode ajudar esse aluno? O processo de coaching pode ajudar ao aluno, nessa fase, a se conhecendo melhor. Ele vai fazer com que ele reflita mais quais são as forças, as habilidades que ela tem para poder usufruir disso na formação acadêmica, na preparação para uma prova. Então, quanto mais eu me conheço, que aí vem a questão do autoconhecimento, do autocontrole, da inteligência emocional, quanto mais eu tenho essas ferramentas ao meu alcance, ao meu favor, melhor vai ser as minhas respostas para as coisas, para a vida. Então eu preciso desenvolver algumas habilidades e geralmente buscamos essas habilidades, essas ferramentas de forma externa. E o coach ele pressupõe que tudo se inicia através do autoconhecimento. Então você buscando suas próprias forças, suas próprias habilidades. Então é necessário que você que está me assistindo agora, que está se preparando aí para o Enem, para prestar algum concurso público, é necessário que vocês busquem dentro de vocês respostas e não de forma externa. Busque se conhecer o máximo possível através de reflexões, todos os dias pensando o que é que vocês podem estar melhorando, desenvolvendo na vida de vocês. E é isso que eu faço, e é isso que tem trazido resultado para a minha vida, tanto pessoal como profissional. Então, para quem quer fazer acontecer na sua própria vida, busque respostas dentro de vocês. Então, autoconhecimento, autocontrole, inteligência emocional é saber aplicar aquilo que você está estudando de forma correta, sem pressa, sem ter o sentimento negativo, mas sim sempre com sentimento positivo, buscando eliminar a ansiedade e o medo, que são duas coisas que atrapalham demais na hora de fazer uma prova. Então é necessário ter o autocontrole. O autocontrole ele vai fazer com que você tenha resultados melhores. Então, se você chega para responder aí em 2 horas de prova, 3 horas, 4 horas de prova, coisas que vão exigir muito da tua mente, é necessário que tua mente esteja muito preparada, mas preparada de uma forma qual ela não se canse, qual ela não venha se irritar com aquilo tudo, se estressar ou acabar dando respostas isso de forma negativa. Então é necessário que você
comece a praticar mais o autoconhecimento. Você, ao invés de olhar para as pessoas, olhe para você, busque extrair coisas boas. E o coach, ele trabalha muito bem isso. Fazer com que o indivíduo ele comece a olhar para ele e comece a extrair dele coisas boas que possa estar sendo aplicado no dia a dia da vida dele. Ok, perfeito. E aí vamos fazer o seguinte, falamos do vestibulando, né, do rapaz que está aí fazendo o Enem, e vamos colocar uma outra situação. O que você vai nos ajudar? Como é que... Olha, sou uma pessoa que já estou na meia-idade, já contribuí muito para o mercado de trabalho, mas infelizmente com essa concorrência, cada vez pessoas mais jovens, né, que estão mais capacitadas na teoria, mais tecnificadas, e a gente vê às vezes a pessoa que está nessa idade passando por um problema no mercado de trabalho, né, ele está com dificuldade para se reinserir, né? Em que aspecto, né, no caso, o coaching pode ajudar esse indivíduo a se sair melhor, de repente, numa entrevista de emprego, a conseguir se reposicionar no mercado de trabalho, né, a poder mostrar para o mercado que ele ainda tem muito, né, a oferecer para esse mercado, né, com a sua experiência? De que forma a gente pode trabalhar isso aí? Boa pergunta. Muitos clientes, a maioria dos clientes que eu tenho sempre me fazem essa pergunta: como eu posso ter uma oportunidade de emprego dentro daquilo que eu quero, daquilo que eu busco. Se existe aí uma concorrência, vamos falar assim, um pouco desleal, né? Com pessoas mais jovens que estão saindo da faculdade, que estão com a mente um pouco mais sem vícios, né? E um pouco mais preparada, subtende-se, mas eu sempre falo para as pessoas que eles têm algo diferenciado. Quem tem muito tempo no mercado e que começa a utilizar esse período de experiência, qual ele absorveu durante anos, ele pode usar isso a favor. E é isso que as empresas estão buscando, na verdade, na prática, nos dias de hoje, pessoas que façam mais com menos. Mas não é só se falando de menos em relação exato a recurso financeiro, mas sim de otimizar tempo, de otimizar recursos, de criar atalhos para conquistar resultados. Então, fazer mais, produzir mais em curto espaço de tempo. Exato, ter uma logística positiva para isso. Então, o que eu falo para as pessoas que estão nessa situação, e que é uma situação muito, mas muito diferenciada, eu vejo pelo lado positivo. Imagina que você tem mais de 40 anos e que acha que está tendo dificuldade de ter uma oportunidade no mercado de trabalho, mas pense, você tem muita coisa a oferecer às empresas. A experiência que você tem em alguma função, em algum cargo que já exerceu, como liderança ou como gestão, independente do seu segmento, é necessário que você comece a olhar para você e perceba as coisas boas que você construiu durante esse período, durante esse tempo de experiência. Quais são os pontos fortes que vocês têm? O que é que vocês precisam desenvolver para poder que vocês não venham sair do mercado de forma a ser excluso mesmo. Então é necessário que vocês comecem a perceber que tem muito ponto positivo a ser explorado, mas também tem muita coisa a ser melhorada. E esses pontos a serem melhorados não são coisas que vocês não sabem fazer, mas são coisas que vocês estão deixando de fazer. Então é necessário que vocês olhem para vocês e percebam que vocês têm coisas a evoluir, como todo ser humano, mas que a idade não determina que vocês estão no limite. Muito pelo contrário, tem gente que estão se encontrando na profissão aos 60 anos. Então é necessário que venhamos ter essa convicção de que quanto mais idade eu venho a ter e mais período de experiência eu tenho, mais tempo de experiência eu tenho, melhor serei para atuar em qualquer segmento que eu venha estar atuando. Claro que eu preciso me especializar em algo qual eu vou praticar, qual eu vou fazer como uso da minha profissão. E é exatamente isso, esse é o diferencial. Então, para quem ainda tem essa crença limitante de que eu não estou no mercado de trabalho porque eu tenho uma idade mais avançada, quebre isso agora
eu quero falar para você que você pode, você consegue, basta começar a extrair as coisas positivas da tua vida profissional. E tem muita empresa que está buscando exatamente isso que você sabe fazer e que você tem como solução. Então, basta só apresentar as coisas boas e evoluir as coisas que não estão tão boas. Certo. É trabalhar com o que tem, né? Uma melhor gestão de recursos, né? Sejam esses recursos quais forem. Vou te dar uma última situação dessa que é para poder ficar a coisa bem clara, bem tranquila. Vamos colocar agora um tipo de profissional liberal diferente, né? Vamos falar de um ambulante, por exemplo, que trabalha ali na feira, né? Aquela pessoa que trabalha com um produto que é popular, que atende a um público também bastante popular e que geralmente não tem... Porque quando você ouve falar nessa coisa, você fala, né, precisa de dinheiro, de tempo para investir nisso. E eu não tenho recurso, não tenho dinheiro. Meu negócio é gritar mesmo, ô, dona Maria, olha aqui, não sei o quê. Né? Como essa pessoa pode se tornar um profissional melhor e se diferenciar de todo aquele colega dele ambulante que está ali com aquela concorrência de produtos parecidos, serviço parecido, marketing parecido. Né? Então, o coaching, para essa pessoa, como é que ele vai ajudar? Ajuda de uma forma muito significante. E é interessante que quando falamos de um profissional liberal, de um ambulante, logo imaginamos aquele profissional que realmente não tem tanta oportunidade de se tornar um profissional melhor. É engano. Eu conheço vários profissionais que saíram do profissional liberal e hoje se tornaram grandes palestrantes, coaches, e estão tendo um resultado na vida deles de forma muito impactante. O que é que tem que ser feito nesses casos? Focar. Não é porque eu sou um profissional ambulante, um profissional liberal, um vendedor autônomo, que eu vou deixar de me qualificar. A qualificação ela sempre vai ter que existir. A qualificação profissional, o desenvolvimento humano, ele tem que existir de forma muito forte na vida de qualquer indivíduo que busca ter resultados. E quando a gente fala de ser diferenciado no mercado, é exatamente ter resultados diferentes, ter atitudes diferenciadas. E isso eu só consigo desenvolver através de estudos, de pesquisas, de cursos, de aperfeiçoamento daquilo que eu faço de bom. E eu tenho que começar a me tornar um especialista. Então, se eu sou muito bom em atender o meu cliente, e isso me faz já ter um diferencial perante os meus colegas de profissão, eu vou, a cada vez mais que eu começar a buscar uma qualificação na área de atendimento, eu vou me especializando. E se especializar isso é fazer com que eu venha estar me desenvolvendo profissionalmente de forma continuada e não esporádica. E continuada, pessoal, não é um mês sim, 10 não, é todos os meses buscar qualificação profissional, sim, é todos os dias fazer uma leitura sobre algo que você quer desenvolver na sua vida. Então, quer ser um profissional melhor? Se torne uma pessoa melhor. Quer se tornar uma pessoa melhor? Se conheça mais. E tem uma grande dica aqui que eu vou deixar para vocês, todo mundo tem que desenvolver uma coisa que está faltando hoje nesse mundo tão padronizado, que é uma coisa que eu tenho defendido bastante, que é sensibilidade. E aí, quando eu encontro a sensibilidade que eu tenho, eu começo a explorar mais essa sensibilidade nas pessoas. Eu começo a ter uma entrega da minha pessoa para essa outra pessoa ou para outras pessoas que convivem comigo. Então, quanto mais eu estou sensível, maior eu vou ter pessoas ao meu lado sensíveis. Então, duas coisas que eu tenho pregado muito é sensibilidade e a liderança. Então, se você desenvolve a sensibilidade, você começa a liderar a tua vida de forma mais gratificante. As pessoas vão começar a enxergar coisas positivas em você e isso é que torna a pessoa diferenciada. Então, no mundo padronizado, quebre paradigmas. Se torna uma pessoa sensível. Perfeito, maravilha. Excelentes dicas pra gente. Bom, eu dei uma olhadinha na sinopse do livro que você me presenteou. Muito obrigada. Vou ler com todo carinho, vou aplicar a minha vida, claro. E aqui na sinopse a gente tem dois conceitos que eu achei fantásticos, né? Que definem, né, um bom profissional, né, um bom coaching de liderança, que são a resiliência, né, e a capacidade de ser um eterno aprendiz.
Queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas características e por que elas são tão importantes para você conseguir alcançar esse sucesso almejado, né, quando você vai procurar um profissional da área de coaching. Resiliência é uma palavra qual eu utilizo em todos os meus treinamentos. Não adianta você ter conhecimento técnico, não adianta você ter um autoconhecimento, você conhecer a si mesmo, se você não tem uma coisa chamada resiliência, que é uma palavra totalmente importante para quem busca crescimento, independente se é profissional ou pessoal. Se você não tem a resiliência, em alguns momentos você vai desistir, porque vai vir uma tempestade, vai vir uma crise econômica, financeira, uma crise de atitude, de comportamento, de identidade, e você não vai saber como recomeçar. E a resiliência é exatamente isso, é recomeçar a renascer, buscar soluções para a tua vida de forma inovadora. Então, a resiliência faz com que você venha ter a oportunidade de crescer novamente. Não importa o que você passa de dificuldade, não importa o que você está passando, o que você já passou, mas o mais importante é você ter a capacidade de se reinventar, de começar de novo, de levantar, de sacudir a poeira, dar a volta por cima e ir em frente. E tocar em frente é exatamente isso, é ter esse poder de resiliência. E todos os dias eu falo para as pessoas que acorde com essa palavra em mente, resiliência. Todos os dias você tem que ser melhor do que você foi ontem. Todos os dias você tem que acordar com o poder de transformação, mas não de transformar a vida dos outros, mas sim de transformar a tua vida em algo melhor. E isso é ter resiliência. E ser um eterno aprendiz, isso aí eu coloco para a minha vida, porque todos os dias eu quero aprender algo novo. Então, todos os dias eu faço leitura de meia hora de um artigo, um tema de um artigo que eu quero muito desenvolver dentro da minha vida. Por exemplo, hoje acordei e estava lendo sobre economia. Então, todos os dias eu crio um momento meu onde eu vou aprender nesse momento algo que eu não estou tão bem. Então, falar de coach é falar de crescimento, de desenvolvimento de resultados. Mas como é que eu posso ter resultados se eu não tenho um investimento diário, continuado, e aí aprender todos os dias para poder ter resultados melhores? Então, o ser humano, principalmente o adulto, ele só consegue se tornar hábil e chegar a ter resultados melhores na sua vida se você todos os dias coloca em prática alguma coisa. Então, eu preciso me munir de informações e que essas informações elas venham estar sendo repassadas e multiplicadas para as pessoas. E aí, cada vez que eu faço isso, eu começo a ter um crescimento, a ter um desenvolvimento na minha vida, e isso vai me trazer resultados futuros. Então, onde eu quero chegar é exatamente no propósito que eu estipulei para a minha vida. Auxiliar pessoas a serem melhores do que elas são. Então, eu não estudo para poder guardar o conhecimento para mim, para deter o conhecimento, para centralizar, mas eu estudo para poder repassar às pessoas e, através desse repasse, dar a oportunidade das pessoas conhecerem a si mesmo. E ser eterno aprendiz é exatamente isso. E quando eu peguei essa frase para a minha vida, é porque eu tenho que aprender, independente de qual seja a situação, se é um momento difícil ou não, eu vou continuar aprendendo sempre. E aprender para poder compartilhar com o meu próximo. Olha, em casa a gente está tendo aí uma excelente consultoria aí de coaching, você não pode perder. Vejam só, esse livro ele é constituído por 25 autores, não é isso? Você é coautor, seu capítulo é O Mundo dos Líderes Coaches. Você quer ser um ou vai ficar de fora, não é isso? Isso. E eu fiz uma leitura rápida, né? Passei uma leitura dinâmica rapidinho. Eu achei dois pontos que me chamaram muita atenção e queria que você esclarecesse um pouquinho para a gente. Eu vi aqui que você fala que nós precisamos desenvolver um senso de dono. O que é esse senso de dono que a gente precisa para alcançar o nosso sucesso? É verdade. Ao longo da minha trajetória profissional, eu acabei percebendo que
a maioria dos colaboradores exige muito, mas muita coisa. E entrega pouca coisa para as empresas qual elas prestam serviço. E eu percebi que, a partir do momento que eu mudo a concepção de ver a importância que eu tenho dentro da corporação qual eu estou prestando serviço, eu percebo que se eu internalizar que eu sou dono da corporação, que eu sou dono, claro, entre aspas, com uma certa limitação, não é tomar posse como dono de uma organização para poder mandar nas pessoas, mas é para tomar posse da organização para agir como dono. Imagina que você tem uma empresa, e o que é que você quer para a sua empresa? Ter resultados melhores, resultados positivos. E quando você trabalha numa empresa e que você não se sente dono, você acaba não se doando tanto. E aí eu falo, quer se doar 100%? Pense como dono da empresa, haja como dono da empresa, tenha comportamento de dono da empresa. Se alguém busca solucionar algum problema dentro da tua empresa, qual você presta serviço, resolva o problema do teu cliente como dono da empresa. Então, eu comecei a perceber que isso me fez ter um resultado melhor, ter um rendimento maior dentro da empresa qual eu prestava serviço. E fui me destacando perante os demais colaboradores. Isso me fez chegar a cargos de liderança, qual eu tenho bastante experiência em gestão de times. Então, foi através dessa atitude que eu usei no início da minha carreira, que eu estou trazendo hoje dentro do coach, dentro do livro Coach para a Liderança. Então, para quem está buscando algumas dicas que pode fazer diferenciais ou de um grande diferencial na vida profissional, está aí. Prática, objetiva, atue todos os dias como dono da empresa. Ok. Esse, então, o senso de dono é uma versão mais profunda, mais especializada daquele famoso vestir a camisa. Isso, bem mais profundo e bem mais especializada. Porque vestir camisa todo mundo veste, todo mundo recebe um uniforme para poder ir trabalhar. E esse não é o fato de vestir a camisa, você tem que sentir mesmo que você é dono, mas dono de uma forma positiva. Não que você vai tomar todas as decisões da empresa, mas que você vai tomar todas as decisões que vão partir de você. Então, dono da empresa, mas primeiramente dono da minha vida, dono das minhas atitudes. Perfeito. E aí, eu vou roubar o seu grande segredo nesse momento. Eu quero que você agora conte para o pessoal em casa o grande segredo que eu vi que está aqui no seu capítulo específico, que diz que nós temos 3 comportamentos que precisamos para poder ser um líder coach. Quais são esses 3 comportamentos que a gente lá em casa precisa aprender para se tornar líder coach da nossa própria vida? Olha só, aí eu cito 3, mas eu falo que se você quer resultados na tua vida, independente se venha estar sendo na carreira profissional como um líder ou não, a gente precisa desenvolver alguns pontos, e são pontos que eu chamo de pilares. Então, você precisa trabalhar primeiro uma coisa chamada crenças. Então, tem que desenvolver a questão das crenças estimulantes. E vivemos num mundo padronizado onde nos leva a ter sensações negativas e ter crenças limitantes. Quando você fala que você é dono de uma empresa, as pessoas logo olham para você e falam que você não tem capacidade de ser dono da empresa. E esse é um padrão que o mundo colocou, e vivemos esse padrão e crescemos dessa forma. Então, o primeiro pilar que eu falo para quem quer ter resultados na vida pessoal ou profissional e chegar até o estado desejado é: quebre as crenças limitantes, desenvolva crenças estimulantes. O segundo é: tenha um autoconhecimento, porque através do autoconhecimento você vai começar a ter a inteligência emocional, o equilíbrio emocional, que é uma coisa muito difícil hoje também. As pessoas estão vivendo de forma muito estressadas, por isso que adoecem mais, com mais frequência, por isso que estão mais mal-humoradas constantemente também. Então, quando você tem o autoconhecimento, você vai saber dosar cada momento, cada atitude. E quando eu falo do autoconhecimento, você acaba tendo o autocontrole da tua vida ao ponto que as pessoas não vão mais interferir nela. Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é buscar ter foco. Decida por algo na sua vida e mantenha o foco nisso.
Ou seja, um objetivo, uma meta, um sonho, estipule isso como uma meta até uma data tal, até um dia tal, até um ano tal, e tenha foco nele. E aí você vai começar através das tuas crenças estimulantes, sempre acreditando que você pode, através do teu autoconhecimento, sempre se munindo de informações e de atitudes que venha estar entrando em alinhamento com o teu propósito. E a quarta e última dica é: busque ter pessoas ao lado, sempre pessoas positivas, pessoas que realmente acreditam em você, pessoas que querem você no topo, não pessoas que realmente desacreditam e pessoas que puxam você, que impede você de dar um passo a mais. Então, se você quer saber quem você é hoje, a média mais ou menos de quem você é, do teu comportamento, das tuas atitudes, olha para as 5 pessoas que mais convivem com você, e aí você vai ter mais ou menos a média do que você é. Então, você vai começar a refletir se você está no caminho certo ou no caminho errado. Rui, muito obrigada, agradeço demais suas informações esclarecedoras, tenho certeza que o pessoal de casa agora está entendendo muito mais o que é coaching, viu a importância do coaching para a sua vida, né, para a área profissional, para seja qual for o seu setor que você quer dar aquela guinada, tá? O Rui é coautor do livro Coaching para Liderança. Esse foi o nosso Câmara Revista de hoje, né, um programa da TV Câmara, canal 4.1 digital, para você, cidadão barreirense.